Hoje nós vamos falar sobre pagamento de uma possível indenização por danos morais em favor do servidor que foi indevidamente acusado. É óbvio que a instauração de um processo administrativo disciplinar causa terrível sofrimento e, em muitos casos, eu tenho visto aqui servidores com seu estado emocional e psicológico inteiramente abalados. Muitas vezes essas pessoas são submetidas a tratamentos com calmantes e remédios de uso controlado. Alguns chegam a ser internados com graves crises. Eu já vi casos muito tristes de destruição da estrutura familiar em razão de acusação de funcionário indevidamente. Porque se já é ruim sofrer um processo quando você deu causa, você imagine sofrer um processo administrativo disciplinar de acusações graves quando a pessoa não deu causa. A pessoa nessa condição, ela experimenta um intenso sofrimento físico e moral, até conseguir comprovar sua inocência, de maneira que não se pode negar a incidência da responsabilidade civil do Estado, de que trata o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Bom, em resumo, se o feito punitivo é instaurado por autoridade administrativa superior com dolo de perseguir ou com intenção de vingança pessoal ou qualquer outro motivo de ordem pessoal, ou ainda, se essa instauração é resultado de uma precipitação imprudente, como omissões no dever de reunir os meios probatórios suficientes para respaldar a acusação. Aí, nesses casos todos, emerge claro o dever de reparação de danos morais. Esses danos que foram sofridos pelo servidor público, que se vê prejudicado, humilhado e afligido e obrigado a responder um processo administrativo disciplinar sem a devida justa causa, que é essencial para que nasça o processo. Assim que esse vídeo aqui for para o ar, eu vou começar a receber uma série de casos, pessoas me contando uma série de casos, onde se alega perseguição por parte do superior hierárquico. Presta bem atenção, eu vou explicar aqui qual é a maior dificuldade em fazer prova dessa conduta dolosa da autoridade instauradora. A primeira delas, a primeira coisa é que, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, a prova testemunhal de colegas que assistem a tudo isso calados não se efetiva. Pelo quê? Pelo receio da reprimenda. E outras vezes ainda o próprio acusado, ele receia atitude mais severa ainda do que aquela que ele já foi vitimado. Esse tipo de prova é difícil, porque se não der certo, essa autoridade aí vai se voltar depois contra a testemunha. Tudo de forma ilegal, tudo injusto, mas na prática, as pessoas não querem se envolver. Assim, segue uma dica, tá? Você pode gravar áudios, gravar vídeos, separar documentos, ou seja, o direito admite todos os meios de prova. O que é fundamental é você saber que não basta, né, você estar nessa situação. Se você não provar, né, você pode ter depois contra si uma reversão ainda mais injusta, né? Porque você já foi injustiçado, você acusou a autoridade, não provou, ele vai se voltar contra você. Isso eu estou dizendo para você, que é a pessoa que eu prezo, tá? Que não é para se acovardar, não vou fazer, mas não adianta nada você se colocar numa posição de inferioridade. Sem provas você não vai chegar lá. Então, muitos funcionários me procuram indignados e ficam ainda mais indignados quando recebem um balde de água fria, como esse aqui que eu estou falando aqui agora. Mas como pode, doutor?
A pessoa fez tanta coisa e eu não consigo entrar com uma ação contra ele, então presta atenção. Lado esquerdo do peito, vamos deixar de fora. Prova, tem que ter prova. Por quê? Essas pessoas que não conseguem provar as alegações têm que ser advertidas por um bom advogado que nunca deve colocar o seu cliente numa aventura jurídica, sob nenhum pretexto. Então, por isso que eu digo da prova. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em polêmico julgado, que é bem polêmico mesmo, ele negou o direito à indenização pleiteada por um agente público, afirmando que o reconhecimento judicial de uma ilicitude na punição disciplinar de um militar, consistente numa prisão administrativa por 6 dias, não pode, por si só, dar causa à condenação da União ao pagamento da indenização, uma vez que evidenciados meros aborrecimentos. Então, chega a ser engraçado, uma prisão de 6 dias o tribunal reconhecer como um mero aborrecimento, né? Então, nem precisa dizer que esse julgado é bastante polêmico, porque a instauração irregular e desmotivada do feito disciplinar já é, por si só, uma causa bastante suficiente a motivar a indenização por danos morais em favor daquele servidor acusado. Agora, dizer que uma pena de prisão injusta de 6 dias é mero aborrecimento é por demais, né? Por demais absurdo. Falta bom senso nesse julgado. Então, finalizando o raciocínio, resta bem claro que o servidor que passa a responder a um processo administrativo disciplinar na praxe administrativa, posto sob suspeição. Ele é segregado e acaba deixando de ser convidado para assumir cargos de confiança. Ele tem suspenso seus direitos de gozar férias e licenças em geral, além de não poder pedir a exoneração nem a aposentadoria voluntária enquanto se processa, né, essa injustiça. Já na esfera pessoal de seus relacionamentos, e dependendo da gravidade dessa injusta acusação, ele muitas vezes deixa de ser até cumprimentado por colegas de repartição e é alvo de fofocas e comentários desairosos, e diante de tudo isso, ele não tem grandes chances de lograr uma promoção por merecimento. Enfim, a instauração do feito punitivo na administração pública representa prejuízos severos para o acusado. Tudo por causa de dolo ou culpa grave de agentes administrativos. E devem sim ser indenizados por danos morais, em caso de absolvição meritória, ante os tormentos a que foram submetidas essas pessoas em virtude da malícia, da irresponsabilidade, da incompetência acusatória e da má apreciação dos fatos, e da aventureira deflagração da instância disciplinar, do ânimo persecutório fortuito e da vingança e da arbitrariedade. Mas não se esqueça que tudo deve ser devidamente comprovado pelo agente público, sob pena de se ver novamente em difícil situação de acusar um superior hierárquico, entre aspas, indevidamente, né? Porque não vai provar. E aqui é que mora toda a dificuldade. E aqui também é que reside toda a impunidade. E é só quem passa ou passou por isso sabe bem do que eu estou falando. Por hoje nós ficaremos por aqui. Eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, dar um ok lá, para que ele seja divulgado para tantos funcionários públicos carentes de informações, né? Porque uma classe forte só se constrói com união. E peço também para que você se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de assuntos ligados ao funcionário público. E você encontra também as matérias de grande interesse no nosso site, voltado ao funcionário público. Ele chama-se www.projudice.com.br. Até semana que vem com um novo assunto e muita força e energia. Um abraço, até logo.